Módulo 3. Os fusos horários brasileiros, movimento de translação e solstícios e equinócios. Os fusos horários brasileiros. O Brasil tem uma grande dimensão longitudinal, ou seja, no sentido leste-oeste. Por isso, o país apresenta 4 fusos horários diferentes. O primeiro fuso horário brasileiro é o oceânico, que abrange ilhas a mais de 1.100 km da costa, como Fernando de Noronha e Trindade. Ele está 2 horas atrasado em relação a Greenwich. O segundo fuso horário brasileiro é aquele que abrange a maior parte do país, estando 3 horas atrasados em relação a Greenwich. Também é chamado de horário oficial de Brasília. O terceiro fuso horário brasileiro abrange estados do centro-oeste e do norte, e está 4 horas atrasados em relação a Greenwich. O quarto e último fuso horário brasileiro abrange apenas um pedaço do estado do Amazonas e o Acre, e está 5 horas atrasados em relação a Greenwich. Por fim, entre outubro e fevereiro, existe o chamado horário de verão. Durante esse período, os relógios são adiantados em 1 hora em algumas partes do país, cabendo aos estados decidirem se vão ou não participar. Essa medida tem como objetivo a economia de energia e o melhor aproveitamento da luz do sol. Movimento de translação. Além do movimento de rotação, a Terra realiza um outro movimento, de giro ao redor do Sol. A trajetória desse movimento é chamada de órbita, e no caso da Terra, ela é elíptica. Sua duração é de 365 dias e 6 horas, período chamado de ano. As 6 horas não são contadas anualmente, mas sim se acumulam e a cada 4 anos são adicionados como um dia extra no mês de fevereiro, fato que chamamos de ano bissexto. O movimento de translação é esse representado na figura. Como a órbita da Terra é elíptica, em um momento ela estará mais afastada do Sol e em outro momento estará mais próxima ao Sol. O afastamento máximo da Terra e do Sol é chamado de afélio. Já a aproximação máxima da Terra e do Sol é chamada de periélio. Com base na posição da Terra em relação ao Sol, observa-se 2 fenômenos diferentes, os solstícios e os equinócios, que ocorrem 2 vezes cada um ao ano. Os solstícios são os dias em que a Terra está posicionada de modo que um hemisfério recebe insolação máxima e o outro hemisfério recebe insolação mínima. Por isso, o dia será mais longo em um hemisfério e a noite será mais longa no outro. Já os equinócios são os dias em que a posição da Terra garante que haja insolação idêntica nos 2 hemisférios. Por isso, os dias e as noites terão a mesma duração. O esquema a seguir irá representar como é a incidência de raios solares durante os solstícios e os equinócios. No equinócio, os raios solares incidem perpendicularmente ao Equador. Assim, os 2 hemisférios são irradiados de maneira igual, e por isso, os dias e as noites têm a mesma duração. Nos solstícios, os raios solares incidem perpendicularmente aos trópicos. Por isso, o hemisfério oposto receberá menos raios solares. Nesse exemplo, a insolação é máxima no hemisfério norte. Por isso, lá, o dia será mais longo, enquanto no sul, a noite será mais longa. Aqui temos um outro exemplo de equinócio, onde a insolação é igual nos 2 hemisférios. Por fim, temos outro solstício, mas dessa vez a incidência de raios é máxima no hemisfério sul e mínima no hemisfério norte. Por isso, o dia será mais longo no hemisfério sul e a noite mais longa no hemisfério norte. É importante salientar que, quanto mais próximo dos polos, maior vai ser a diferença entre a duração do dia e da noite nos solstícios. Por outro lado, quanto mais próximo do Equador, menor será essa variação. Outro detalhe importante do movimento de translação é que ele, somado à inclinação do eixo terrestre, são responsáveis pelas estações do ano. Isso porque ambos juntos garantem que a insolação não seja constante nas diferentes partes da Terra.